Tá aparecendo minha tela para vocês? Ok. Beleza. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos para mais um encontro, né, dentro do crescimento e desenvolvimento humano e psicomotricidade. Então, nessa unidade aí que a gente está acompanhando todo o desenvolvimento do ser humano, a gente já está chegando na adolescência, então a gente vem aí abordando os aspectos motores desde da infância, né, do período neonatal, até o período, né, do envelhecimento, até o idoso, tá? Mas estamos chegando aí na adolescência. Algumas características da adolescência em relação à parte, né, de desenvolvimento físico, né? Agora, além do aspecto motor, que a gente ainda, né, considera toda a aptidão motora, agora a gente começa a analisar as transformações físicas, né, que acometem muito essa idade. Então, né, tanto nas aulas, né, do professor Atos e em várias aulas que a gente abordou esse aspecto pedagógico, o foco principal era nas habilidades motoras, né, no desenvolvimento motor, na aprendizagem motora, essa primeira etapa que as crianças, né, precisam desenvolver, né? Aprender as 23 habilidades motoras fundamentais, desenvolver as 23 habilidades motoras fundamentais, trabalhar esse desenvolvimento motor. Agora, o que acontece? Esse ser humano, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. E agora a gente começa a dar um outro suporte, que é a questão física, né? A questão física, a questão fisiológica, a questão da puberdade e o amadurecimento sexual. Junto com o amadurecimento sexual, vem também a mudança fisiológica da produção de vários hormônios. Então, vários hormônios novos começam a surgir, novos não, né? Eles já, né, estão desde quando a gente começou, né, desde quando a gente nasceu, mas eles começam a ter uma produção maior, eles começam a ter efeitos maiores sobre o corpo e começam a desenvolver mais alguns sistemas fisiológicos, tá? E mudando a nossa característica corporal, mudando a nossa característica muscular, e com isso o esporte, né, a atividade física, ela tende a mudar, tá? E também, né, esse psicológico, esse afetivo e esse emocional desse adolescente, beleza? Então, né, estamos caminhando aí na nossa timeline. Olha aí, gente, já estamos no nosso né, no 12º encontro, no dia 22 de outubro. Né? Olha que coisa, temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas praticamente aí, né? Aulas mesmo de aulas. Aí depois a gente provavelmente tem só mais uma prova, né? E aí os exames, né? Então, olha que coisa de louco, né? Já estamos aí a 5 aulas de acabar o semestre, tá? Então, peguem firme, se dediquem, né? Aguenta firme que está acabando, tá? E não deixem de fazer as atividades, não deixem os compromissos, não deixem de participar das aulas, né? A gente tá em 24 pessoas aí, tem muita gente sumida, o pessoal está meio perdido um pouco, mas não desacelera nesse finalzinho, não, pelo contrário, né? Aguenta firme esse finalzinho que está quase acabando e vale a pena vocês se dedicarem para poder, né, terminar o semestre bem, terminar o semestre, né, mais tranquilo, sem atropelos, sem ter que ficar ainda dezembro cumprindo atividades aí do curso. Então, né, pega firme esse finalzinho que daqui cinco semanas aí a gente já está encerrando, né, o nosso semestre, tá? Então, no último teste, né, no último encontro, né, a gente viu a questão do teste do PROESP, né? Os 10 testes, vimos vídeos, né? A gente viu a aplicação do desenvolvimento dos testes,
né? Vimos o uso dos gráficos e comparativos, então mostrei o site para vocês do Proesp, né? Como que vocês comparam a questão de desempenho físico das crianças com todo o parâmetro nacional. Então, né, futuramente, você tendo seu grupo de alunos, você pode aplicar essa base de testes para você comparar a aptidão física e a aptidão motora dos seus alunos com uma base nacional. A gente viu que isso é preditivo, né, de relação à aptidão, porque pode, de repente, detectar talento, descobrir alguns garotos diferenciados, né, descobrir, de repente, alunos que têm uma parte física muito desenvolvida e que, de repente, têm maiores chances de se desenvolver um atleta. Mas também, além disso, isso mostra também uma forma de controle das crianças para a aptidão física, né? E para incentivá-los ao não sedentarismo, né? Hoje em dia, mais do que querer formar atletas, a gente está brigando com a população para que ela seja menos sedentária, né? Que ela seja menos sedentária, que ela faça mais atividade, que ela se alimente melhor, que ela tenha um estilo de vida melhor, tá? E o Proesp, esses testes, eles são norteadores para justamente a gente balizar se aquele grupo de crianças está, né, de repente, perdendo a aptidão física, né? Se aquele grupo de crianças está caminhando para um rumo de doenças, né, de males aí do sedentarismo, tá bom? Então, você aplicando esses testes numa escola, numa escolinha de esportes, né, no ambiente infantil, você faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e, mais do que isso, desenvolve, né, uma aptidão a você melhorar a parte física, tá bom? Em relação aos testes do Proesp, em relação, né, à aplicabilidade, o site, alguém teria alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostou, não gostou? Não, Giovanni? Tudo bem? Então, beleza? Proesp, tranquilo? Tá? Só a gente fazer a prática semana que vem que vocês já vão estar sabendo tudo, tá? Não tem pergunta, né? Que sabe tudo, né? Já é outra questão, né? Não, as perguntas também aparecem quando vocês começam, né, a, a aplicar, né? E aí começa a aplicar e aí vão surgir as perguntas também, tá? Pessoal, então vamos para, né, para a questão da aula de hoje, né? Como eu comentei com vocês, a gente está saindo desse período infantil e caminhando agora para um período jovem, né? Um período adolescente, né? E essa fase adolescente, a gente até brinca, né? Tem alguns psicólogos, alguns pedagogos que brincam, alguns pais, né? Que brincam que é a idade da aborrecência, né? É a idade da revolta, é a idade dos conflitos, é a idade das transformações. Então, essa fase da adolescência, ela demanda de grandes transformações corpóreas, hormonais, físicas, psicológicas, afetivas, que faz com que o adolescente fique um pouco perdido e um pouco em conflito, né? E ele busca se encontrar de diversas maneiras, com grupos de amigos, tribos, dentro do esporte, né? Começar a pensar o que vai fazer da vida, como que vai fazer, né? Ele não quer mais brincar como brincava antes, mas também não está preparado ainda para ser um adulto. Então, é aquela fase de transição. E toda fase de transição, ela é complexa, né? Ela é voltada de muitas modificações que, se não tiver um bom acompanhamento, os adolescentes, né, as crianças, passam essa fase com muita dificuldade, né, com muitos conflitos, tá? Então, a transição da infância
para a adolescência é marcada por uma série de eventos físicos, culturais significativos, que contribuem notavelmente para o crescimento e desenvolvimento motor, né? Então, olha lá, adolescente é um bicho diferente, né? Olha lá, o moleque fazendo rosca bíceps com a anilha separada e a barra aqui, né? Então, querendo ficar fortinho, querendo ficar bonito, querendo chamar atenção, querendo arranjar primeiro namoradinho, a primeira namoradinha, né? Então, a adolescência, ela tem várias transformações, tá? O período da adolescência vem se alongando em função dos efeitos combinados da biologia e da cultura. O que é isso? O que o período da adolescência está se alongando, né? Vamos tirar um exemplo aqui com vocês. Quantos de vocês, ó, agora eu aprendi, não sei se funciona aqui, tá? Mas dá para fazer até enquete aqui, né? Quer ver, ó? Eu vou tentar aqui, ó. Vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês moram com os pais? Ó. Eu. Sim e não. Peraí, eu vou ver se funciona. Vê se salvar e mostrar os resultados para todos. Isso. E vou lançar. Eu não sei se funciona para quem está com celular, viu, gente? Ó, eu lancei uma enquete no chat aí, ó. Vocês conseguem ver alguma coisa? Sim, chegou aqui sim, Chico. Chegou? Quem está no celular, chegou? No meu não chegou, não. Não, no celular não. Então. Então, assim, vocês me perdoam, eu estou testando aqui, é um recurso que tem aqui de enquete, né? Olha lá, eu tenho 4 votos sim, nenhum voto não. Gabriel não. Najara não. Quem mais? Então tem 3 nãos. Ô, Chico, eu acho que é resposta do não que não chegou no celular. Ah, não, então, eu estou contando o não que está escrito no chat. Eu estou escutando o não que está no chat. Então, tem 4 votos sim no chat e 4 votos não. 1 no chat e 3 fora. Vamos lá, escreve aí no chat ou na enquete. Sim, sim. Então, já está aumentando para 7. 7-4. Quem mais? Só para ver quem está acordado, quem tá deixando ligado e vai fazer outra coisa. Olha lá, tem uns que estão caindo, saindo da reunião. Moiou, hein, Mariane? Acabou a mamata. E que foi a pergunta mesmo? Que eu não tô entendendo mais nada. Quem mora com o pai? Quem mora com os pais? Sim, mora com o pai. Não, não mora com o pai. Eu moro com os pais. Isso aí, ó. Beleza, beleza. Vocês falaram não do que a enquete não está aparecendo, né? Sim. Beleza, beleza. Tá. Eu também moro com os pais. Isso, beleza. Ó, por que eu estou usando isso? Ó, sim, também. Renan mora com os pais também. Então, o que acontece? A ideia é justa. Por que eu estou perguntando isso? Porque, ó, o período da adolescência, da juventude, ela vem se alongando. E uma das características hoje, né, que também mostra a juventude cada vez também se alongando, tendo alguma tendência, é justamente o quanto tempo que a gente está ficando na casa dos pais, né? Antigamente, né, ou em outras culturas, como nos Estados Unidos, tal, tem-se a cultura e antigamente também tinha essa cultura de cedo lá, 18 anos, né, 20 anos,
já a pessoa já vai estudar fora, já vai morar sozinho, já vai, de repente, já encontra um parceiro, uma parceira, e já vai, né, tocar sua vida, tá? E hoje em dia, cada vez isso está se alongando cada vez mais. Então, a gente está com os pais aí, né? E ainda temos alguns exemplos disso. Ó, meu filho mora com 21 e já mora sozinho. Então, hoje a cultura, eu não estou dizendo, ó, não quero dizer se está certo, se está errado. Antigamente, se saía de casa mais cedo. E hoje a gente está ficando mais tempo dentro de casa. E esse período da adolescência, né, que a criança termina o seu período físico, fisiológico e também até cultural, emocional, afetivo, né? Tipo, começa a trabalhar, começa a se virar, tem seu dinheiro, tem suas coisas, já, né, já começa a tomar o rumo da sua vida, isso está cada vez demorando mais, né? Está cada vez a gente ficando mais tempo dentro de casa com os pais, então todo esse processo ele está mais lento. Então, a adolescência costumava compreender o período entre 13 a 18 anos. Hoje, normalmente, termina aproximadamente 20 anos. Então, ainda tem essa adolescência, juventude, cada vez mais se prolongando. Isso também em alguns hábitos, né? Em algumas atitudes. Então, a gente um questionamento em relação aos tempos de hoje. E alguns aspectos físicos, fisiológicos, eles acompanham os afetivos e os emocionais, né? Então, se você não se desenvolve também no lado afetivo, emocional, o físico muitas vezes também demora mais, tá? Então, o físico também, ele retarda um pouquinho esse processo, tá? Uma coisa acompanha a outra. Então, é claro que nós temos sempre duas características que acompanham o nosso desenvolvimento. Um é o genótipo, tá? Que controla o aparecimento, duração e a intensidade do surto de crescimento. O genótipo, ele vem dos nossos genes, ele vem da nossa herança dos pais, né? Cromossomos masculinos e femininos, né? Então, e cromossomos do pai e cromossomos da mãe. Então, ele vem da genética. O fenótipo, ele considera também os fatores ambientais. Então, o que é? Ele influencia o potencial de crescimento. Então, se você pratica atividade física ou não, se você come um frango com hormônio ou não, se você tem uma alimentação mais regrada ou não, se você toma vitaminas ou não, se você faz algum acompanhamento com o médico para poder, né, crescer mais ou não, né? Então, se de repente você toma medicamentos que podem acelerar o processo ou não, tá? Porque até mesmo a questão da sexualidade, ela pode, muitas vezes, acelerar em relação à influência do ambiente, né? Você tem ali 23 cromossomos da sua mãe, 23 cromossomos do seu pai, que aquilo ia te dar uma velocidade de amadurecimento. Mas o fenótipo, né, o ambiente pode interferir, pode acelerar ou pode retardar esse processo de amadurecimento, tá? Então, isso quer dizer genótipo e fenótipo. Genótipo é dos genes, fenótipo é do ambiente, tá? É os genes, né, sendo influenciados pelo ambiente. Cada um dos aspectos de crescimento pode ser modificado até certo ponto, porém o indivíduo não consegue ir além do seu potencial genético. Então, a gente já discutiu em algumas aulas aqui, e agora nessa parte da adolescência também é importante, que todo mundo carrega uma carga genética. E podemos influenciar, a gente pode, de repente, modificar até certo ponto. Então, por exemplo, na minha família, eu tinha meu pai que tinha 1,65 m, mais ou menos, minha mãe tem 1,55 m, mais ou menos,
e eu fui o que cresci mais. Eu tenho 1,76 m, né? Então, os genes do meu pai e da minha mãe, eles me contribuíram para mim, de repente, ter uma estatura lá para 1,70 m, 1,68 m, por aí. Mas eu consegui potencializar um pouquinho com a prática de exercício, com uma boa alimentação, né? Eu já consegui comer um pouco de frango com hormônio, né? Que vocês comem muito hoje, né? Nós todos comemos muito, mas antigamente, lá na época dos nossos avós, não comia tanto frango com hormônio assim para, né, alterar o nosso crescimento. A gente sabe que a nossa alimentação hoje, com toda essa, né, química, também modifica, né, o nosso desenvolvimento. Então, eu consegui crescer um pouquinho mais na família, eu sou o mais alto, né? Eu tenho um irmão mais velho, que ele tem por volta de 1,70 m, 1,68 m. Eu tenho uma irmã que tem 1,5 m, né? Então, eu fui o que mais cresci na minha família, na minha carga genética, porque o ambiente, né, contribuiu um pouco. Então, todos nós temos isso, né? Todos nós carregamos uma carga genética e às vezes conseguimos, né, conseguimos empurrar um pouco, né? De repente, né, ser acima da média ou não, tá? Então, GH, né? A gente vai falar também que tem um GH natural, né? E o GH aí que, né, a gente acaba consumindo sem querer, como um hormônio de frango hoje. Imagina, gente, a gente come muito peito de frango, né? Come muito peito de frango, franguinho lá, né? Todo mundo aí deve comer um pouco. Esse frango, ele normalmente ele nasce pintinho, e em 45 dias ele está grande para ser abatido para ir para a granja, né? Para ir para o consumidor. Então imagine em 45 dias um frango crescer, virar adulto, né? De pintinho, em 45 dias virar adulto. Então imagine o quanto de, né, que hormônio que não tem. Então faz parte, né? Né? Tem alguns casos aí que pessoas que já, né, de repente estão conseguindo virar vegetarianas, mas não é meu caso. É muito difícil eu virar vegetariano, né? Professor, Pode falar. uma coisa que sábado atrás a gente estava conversando, né, uns amigos meus, era sobre a nossa época de 12 anos. As menininhas tinham tudo cara de retardada. Hoje as menininhas com 12 anos têm corpo de menino de 17, 18 anos. E aí, tempo atrás, eu estava lendo uma pesquisa, eu tomo um suplemento chamado ZMA, ferro, zinco e cromo. E a quantidade de ferro, zinco e cromo que contém no Nescau e no Todinho é muito alta. E isso aumenta a produção de testosterona. Então. Você acha que não influencia isso no crescimento de uma criança? Né? Ah, nos meninos não muito, né? Porque os meninos de 12 anos continuam retardados. As meninas de 12 anos que continuam, que já tá mais espertinho. Então, continua retardado, mas tão grande. Os moleques passam do teu lado, tudo enorme, grande, pesado, forte, né? Então pode ser que, às vezes, assim, na intelectualidade não está colaborando muito, mas no físico tá, né? Partiu tomar todinho. Partiu tomar todinho. Então. Mas a gente vai ver daqui a pouco até a questão da estatura média do brasileiro, né? De como que era antigamente a estatura, né, da altura média do brasileiro antigamente e agora, né? E alguns países também, americanos também. Então, as crianças estão muito grandes hoje, né? As crianças estão altas. Tem um moleque fácil hoje com 1,85 m, 1,90 m, né? Garotos assim com, né, jovens com 2 metros de altura, era difícil de se encontrar, né? A cada 100 tinha um garoto de 2 metros. Hoje já não. Hoje você já vê com uma certa, né, frequência garotos muito altos,
muito altos. Ah, meu filho tem 12 anos, já tem 1,70 m. Exatamente. E sua esposa e você, Clebão, tem uma genética tão alta assim para isso? Né? Eu te conheço, você não é tão muito altinho, não. É 80 aí no máximo, né? Né? A tua esposa eu não conheço pessoalmente, né? Ó, 9 anos, 1,40 m aí, ó. Né? Então, justamente, às vezes os pais e nós, né? Só eu mesmo de parâmetro, então. Então, e por quê? Além da genética, né? Ela tem 1,67 m. Então, além da genética, o ambiente, alimentação, parte hormonal, está influenciando muito, tá? Então, em relação à altura, né? O surto de crescimento adolescente caracteriza o primeiro indicador visual do aparecimento da puberdade. Então, quando que acontece esse surto de crescimento? Né? Por volta dos 13, 14 anos, né, a gente fala que a gente tem o surto, né, de crescimento. Por que a gente viu, em termos de crescimento físico? A criança cresce do 0 aos 2 anos muito rapidamente, né? Do 0 aos 2 anos ela modifica muito. Ela nasce, aquele bebê lá, a cabeça é maior que o corpo, né? Começa a desenvolver, tem aquele cabeção, né? O Chiquinho, meu filho, até agora há pouco, né? Até pouco tempo atrás, era assim, era mais cabeça do que corpo. Agora o moleque tá com 1 ano e 4 meses, já tá mais proporcional. Chega até os 2 anos, então do 0 aos 2 anos é um desenvolvimento muito rápido. Um desenvolvimento muito, né, que tem muitas modificações. Depois dos 2 até os 7, 8 anos, continua crescendo bastante, mas as modificações já são um pouco mais espaçadas, né? E aí depois começa lá por volta de 8, 10 anos, ele já começa a se desenvolver mais. E aí por volta desse período aí de 12, 14, 13, 14, 15 anos, a gente tem o que a gente chama de surto de crescimento, que às vezes em 1 ano, 2 anos, a criança cresce muito, né? A criança cresce 10, 12 centímetros em 1 ano. Então, isso a gente chama de surto de crescimento ou estirão de crescimento, tá? E aí, já começa as primeiras indicativos de puberdade, né? Que ele está caminhando para a puberdade. Fisiológica, física, né? Aquilo que o Renan comentou até que é na questão das meninas, né? 12 anos, 13 anos. Então, né, nas meninas a gente começa a evidenciar um pouco mais. Nos meninos, às vezes, demora um pouco essa questão do surto físico, né? O surto de crescimento adolescente dura aproximadamente 4 anos, começando nas meninas cerca de 2 anos mais cedo do que nos meninos, tá? Então, as meninas, realmente, desde cedo, elas têm um processo de amadurecimento mais rápido do que os meninos, né? Então, é até uma questão hormonal as meninas começarem, né, a amadurecer mais rápido, se interessar por outras coisas mais rápido, se interessar por assuntos de adulto, querer conversar mais com o menino mais velho, querer saber mais coisas assim de adultos, porque o amadurecimento dela é realmente mais rápido, pelo aparecimento dos hormônios de maneira mais rápida, né? Então, isso acontece realmente de forma fisiológica, tá? É claro que o ambiente pode colaborar? É claro que o ambiente colabora. Se está num ambiente onde isso né, acelera, né, assiste novela todo dia, aí isso piora, né? Agora, se está num ambiente, de repente, mais conservador, um ambiente mais lúdico, pode ser que consiga, né, segurar um pouco esse processo, tá? Então, a altura adulta pode ser prevista com precisão razoável, a partir dos dados do crescimento do adolescente. Então, por isso que é importante
nós acompanharmos aquela curva de crescimento, né, das crianças. Lembra lá que eu coloquei para vocês uma tabelinha de crescimento e de altura e peso em relação às crianças? Do percentil, lembra? Acima do percentil, abaixo do percentil, dentro do percentil. Então, lá no comecinho da unidade, a gente falou um pouco sobre isso, né? Então, porque a gente começa a acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança. E aí a gente pode já conseguir estimar um pouco mais a proximidade, tá? Então, a gente tem aqui uma média mundial dos países, né? Ó, a gente tem uma média na Holanda, né, do sexo masculino, os homens 1,83 m, as mulheres de 1,70 m, de média, né? Depois a Dinamarca, depois a Alemanha, depois a Croácia, né? E olha a média do Brasil. A média do homem, 1,72 m, e a média da mulher, 1,61 m, né? E ainda cresceu um pouquinho, porque antigamente ainda era menor ainda, tá? E aí depois a gente tem os menorzinhos, né, de parte cultural mesmo, né? Por exemplo, a Indonésia lá, a média do homem da Indonésia, 1,58 m, né? E a média, né, da mulher, 1,47 m. Você está na média de qual país aí, ô Benê, que você falou que você está na média aí? Brasil, aí, tem 1,74 m. Não é da Filipinas aí? Tô brincando. Mas então, tá na, né, exatamente, é a média, né? Então, aí, tem gente que tá achando que você tá mentindo aí, Benê. Você ou tá de tênis, aí tá de Professor, vou tênis. pra Indonésia pra falar que eu sou alta, pelo menos. Exatamente, exatamente. Exatamente. Quer ser alto, quer jogar basquete, quer ser jogador de basquete Chego lá na Indonésia, profissional? finge que eu sou um pouco alto. Então, se você tem 1,70 m, não consegue jogar basquete aqui no Brasil, não consegue ter destaque, muda para a Indonésia que você vira um jogador de basquete da Você Indonésia, vira um entendeu? mito lá. Você vira um mito lá. Exatamente, vira o mito do basquete na Indonésia. Então, mas essa parte cultural, essa parte, né, dos países tem essas características, tá? Então, é claro que a gente acompanha, a gente tem vários casos aí dentro do esporte, principalmente, que tem alguns acompanhamentos hormonais, alguns tratamentos, né, para poder a criança crescer mais. Então, a gente tem aí o caso do Messi, né, que o próprio Messi comprovou que um período da infância dele ele usou alguns hormônios e medicamentos para poder crescer um pouquinho, né? O próprio Zico também, de uma maneira bem diferente, bem precoce, mas o Zico também, na infância, passou por tratamento para poder crescer um pouquinho, né? Então, alguns atletas que a gente vê que tinham dificuldade realmente com o crescimento, né? Os pais viram que, de repente, ia ser difícil ele ter um desenvolvimento profissional no esporte daquela maneira e colaboraram para tentar fazer, né, o próprio crescimento um pouquinho. Então, e até algumas crianças que não viram atletas, mas que por alguma doença, uma falta de iodo, um probleminha no nascer, então às vezes nasce com alguma deficiência, e aí tem que fazer um acompanhamento, né, nutricional ou até mesmo hormonal, o emprego de esteroides, né, para objetivos terapêuticos, para potenciar ou regular o crescimento, né? Então a gente tem assim algumas histórias, né, de várias pessoas, de repente até mesmo vocês têm alguém da família que já precisou tomar algum remédio para o crescimento, um primo, uma prima que tinha problema de crescimento e fez algum tratamento médico, né? Em relação ao peso, tá? Em relação ao peso, aí o peso hoje, né? Hoje também a gente sofre também a questão do sedentarismo, a questão, né, da má alimentação, né? Então, ó, em relação, né, os ganhos de peso na adolescência acompanham aproximadamente as curvas para a altura, mas o peso é muito afetado pelos fatores ambientais.
Então, se você, né, fizesse um acompanhamento da criança, da altura em relação ao peso, ele vai se adequando. Mesmo a criança, às vezes, de repente, ela está um pouquinho gordinha, ela está um pouquinho acima, depois ela cresce, ela equilibra, entendeu? Você, quando ela estava lá por volta dos seus 7 anos, ela estava com uma barriguinha. Aí depois chega lá com os 12, ela dá uma esticadinha e já some a barriguinha dela, já fica bem. Então a criança ela tem esse ajuste natural. Por isso que também a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega aí crianças, né, na fase de 6 a 10 anos, de querer falar que a criança está obesa ou que a criança está gorda. Então, assim, é claro que tem parâmetros, né? Por isso que eu coloquei essa tabela aqui para vocês verem, ó. O normal, né, que é o magrelinho, o pré-obesa, que já dá uma, né, esticadinha na camiseta, aí o obeso tipo 1, que já começa a ficar bundudo, com a coxa grossa, né? Aí o obeso tipo 2, que já é criança, já começa a usar GG, né? E depois o obeso tipo 3, né? Que aí já não tem jeito, aí já é complicado, aí já mostra que tem um distúrbio realmente, que tem uma obesidade, que tem que fazer mesmo um tratamento, uma dieta, uma orientação, tá? Tem alguns amigos que precisam fazer Professor, glucosteroides. Sofri muito na escola com isso, aí na quando eu, Oi, pode falar, João Vitor, que eu estava lendo o chat aqui. professor, quando que eu era criancinha, bem pequenininho, eu era muito magrelo. Daí Uhum. meu avô e minha mãe deram muito óleo de fico de bacalhau pra mim, aquele biotônico, depois eu engordei. Não parava mais de engordar agora que conseguiu manter. Então, aí vai regulando. Então, é aquilo que está Tomava esse escrito negócio aqui, pra ó. engordar. Nossa, O peso, ele é muito influenciado pelos fatores ambientais, né? A altura, nem tanto. A altura, a gente tem essa questão hormonal e tal, mas não é que você vai comer frango com hormônio de 1,60 m, você vai passar para 2,10 m. Não é tanto assim. Agora, o peso, não. O peso, você pode ter todo mundo magrelo na tua família. Mas se você exagerar demais na alimentação, não tiver um controle mesmo, você pode ficar obeso mesmo, mesmo todo mundo da família sendo magrelo, tá? Então a genética contribui, mas os fatores ambientais, eles modificam, tá? Então, na Jara, sofri muito na escola com isso, além de ser indinha, era gordinha. Então, mas você fez alguma super dieta, Inajara? Ou só quando você foi crescendo, aí ajustou? Você cresceu, ajustou. Escreve aí. Se você precisou fazer algum tratamento, precisou fazer alguma dieta, assim, super dieta? Esses amigos do Benê aí que precisam usar esteroide já é outra coisa, né, Benê? Eu tive que mudar a alimentação, então, né? Alguns casos tem que mudar mesmo. Se eu usar meus amigos, a maioria deles tinha problema de franguismo. Então, né? Aí era adolescente, né? Tem isso, né? Adolescente tem isso, né? Começa na Tem muito academia, franguismo por aí, já era. Aí tem que tomar um aí negócio. pronto. Tem que tomar um negocinho para sair dessa categoria frango. Ei, Laiá, né? Então. E aí, justamente, os fatores ambientais, né, influenciam mais, né? As meninas tendem a pesar mais do que os meninos da mesma idade, até os 14 anos. Depois tende a se estabilizar, tá? As mulheres também têm essa característica, né, gente? A fisiologia da mulher, a biologia da mulher, ela é preparada para a reprodução. Se você vai ter neném ou não, aí é uma questão, né, social. Mas o corpo seu é preparado para ter neném, né? Querendo ou não, a sua biologia é para ter neném.
Agora, se você vai querer ter ou não, é outra questão. Então, a sua fisiologia, ela se adapta a isso. Você aumenta mais gordura, né? Você aumenta os hormônios, você ovula todo mês, né? Então, a fisiologia, a biologia da mulher é para reprodução, né? Tanto que alguns séculos atrás, né, no século anterior, eles falavam que a mulher, quanto mais gordinha ela era, melhor ela, porque ela era mais fértil. Eles consideravam como mais fértil e até como mais bonita para poder se relacionar. Por causa da questão que a reserva de gordura antigamente, ela era vista, né? E não tem, e tem uma lógica fisiológica para isso, que a reserva de gordura, ela protege, né? Ela protege o feto, ela garante mais, né? Garante mais substrato para o neném, para o feto e até para ela mesma. Então, fisiologicamente, é importante, né, que ela tenha uma gordura extra, né, que tenha uma gordura extra. É claro que hoje é diferente. Hoje a gente tem o alimento lá de qualidade. Hoje a gente tem, né, a alimentação fácil, tudo no supermercado. A gente sabe que não vai faltar comida. Não tem que armazenar gordura no corpo, porque não vai faltar comida, né? Mas a nossa biologia, né, ainda é dessa maneira, né? Hoje o padrão de beleza é um pouco diferente, né? Os padrões, né? Que são vários. Mas um deles, as minas tomam tanto hormônio que nem filho tem mais. Aí atrapalha a questão do funcionamento fisiológico. E aí, o quanto isso pode ter algum efeito colateral, né? E aí já entram outras questões, né? Mas acontece hoje em dia, né? Acaba acontecendo muito. E hoje, o que acontece, né? Os adolescentes, eles têm também essa questão da mídia, né? Hoje os parâmetros da mídia norteiam o que a gente acha bonito, o que a gente acha feio, né? Ah, se não tiver a barriga tanquinho, é feio. Ah, se tiver uma celulite, não vai conseguir arranjar namorado. Ah, se tiver... Então, essa mídia, né, essa questão mesmo do... Né, hoje não é nem televisão mais, né? Hoje é Instagram, Facebook, né? As fotos lá, todo mundo tirando uma fotinha, fazendo um stories e colocando aquele padrão de beleza que os adolescentes eles sentem muito isso, né? Tem o lado positivo, porque você colocar lá uma pessoa bonita, sarada, fazendo exercício e tal, e isso tem uma relação com a saúde, né? Pô, fazer exercício, se alimentar legal, né? Isso é bom. Mas tem o outro lado também, que é a questão do exagero, né? Do exagero. Então a gente tem, muitas vezes, problemas de adolescentes com bulimia, né? Com anorexia, né? Então a gente vai ter os extremos. A gente tem a obesidade, né? A gente tem a obesidade de um lado e a gente tem, muitas vezes, a anorexia do outro, né? A anorexia, a bulimia nervosa, um super compromisso com a vaidade, um super compromisso com a beleza, tá? Então, gente, eu não estou questionando aqui, então tem que ser relaxado, ou, né? Não, pelo contrário, a gente está na educação física, né? A educação física preza pela saúde, pelo um corpo bonito, por prática de atividades saudáveis. Mas, para o adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, porque muitas vezes o adolescente, ele é extremista, né? Ele está naquele momento de crise, de dificuldade, tentando achar sua identidade, então ele vai para os extremos. Ou ele chuta o pau da barraca e começa a falar mal de todo mundo que faz exercício e começa a tocar guitarra, deixar o cabelo crescer e comer. Tô brincando, né? Mas tem uns perfil desse, né? Que os caras abandonam, não quer fazer exercício, abandona o esporte, vai escutar rock and roll e comer, né? E tem outros casos que também é demais, né?
A pessoa, né, com 12 anos, 14 anos de idade, está querendo virar vegetariana, não come uma bala, não vai tomar sorvete com os amigos, não sai de casa porque acha que está feia, ou porque não tem roupa, ou quer pôr silicone com 15 anos de idade, quer pôr silicone, quer fazer plástica. Então, né, a gente vê que sabe que esses extremos, né, os extremos são muito complicados. E a gente tem que tomar muito cuidado com o adolescente, porque o adolescente ele está nessa busca e aí ele acaba indo para os extremos, tá? Então, a gente não pode, nós, como profissionais de educação física, tomar muito cuidado para não fazer essa obsessão pelo corpo perfeito, né? Não fazer essa obsessão pelo corpo perfeito, mas sim pela saúde, né? Sim pela saúde, pela aptidão física, né? Pelo aspecto saudável do corpo, né? O bonito saudável, né? Não o bonito forçado, né? Professor, mas eu só não entendi qual que é a relação do vegetarianismo aí. Não, não querendo assim dizer que o vegetarianismo não é saudável para uma criança, mas tomar cuidado com a questão de deixar de faltar alguns substratos, alguns alimentos, ou até mesmo deixar de ter prazeres sociais e afetivos em função de uma busca que a criança não sabe ainda o que é, né? Então, se de repente ela tem 15 anos de idade e ela veio de uma família vegetariana, o pai e a mãe é vegetariano, a vida inteira ela foi vegetariana, é uma cultura natural da vida dela, né? Tudo bem. Agora, se com 15 anos ela foi influenciada por um amigo ou pela mídia e começa a mudar radicalmente os seus hábitos em busca de um vegetarianismo de moda, isso pode ser perigoso, sim, tá? Não estou questionando a questão do vegetarianismo, se, né, isso vai fazer mal ou não, tá? Falar, todo mundo tem que comer carne. Não estou dizendo isso. Mas às vezes tem gente que pega muita carona em modismo, né? Pega muito carona em modismo e passa dificuldade, passa aperto, tá? Bonito cachorrinho aí, Najar. Mas pode falar, Renan, pode falar. Não, entendi o que você falou. É porque eu fui vegetariano e vegano por 8 anos. Não. E, sim, fisicamente é muito melhor do que alimentação animal. Até a relação ao esporte, né? Sim, Mas é um cuidado que tem que ter. E o que você falou realmente é verdade. Muitas vezes tinha que me isolar por causa disso mesmo. Porque você vai os camaradas vai fazer alguma coisa, é churrasco. E eu não me sentia bem estar no churrasco, eu nem ia. E para uma criança é complicado. Exatamente, né? Para um adulto que de repente fez uma escolha de vida, tal, então um período, paciência, é adulto, né? Cada um vai, né, saber o que quer da vida. Agora, para uma criança, né, para um adolescente, aí pode complicar, né? Aí a gente vai vendo as alterações físicas, né, que esse adolescente vai passando, né? Então a gente tem aquela relação da parte cardio, né, respiratória, da relação cardiovascular. Então os hormônios eles não agem apenas nos músculos, né? O GH, a testosterona, né, vai ficando mais forte. Não só os músculos, mas os sistemas também, né? Como o coração e os pulmões. Né? O crescimento do coração e dos pulmões é enorme, fator básico da capacidade funcional crescente do adolescente. Então, a gente tem também um ajuste cardiovascular, cardiorrespiratório. Né? Durante esse período, ele aumenta a sua capacidade aeróbica muito grande, aumenta muito mais.
Então, esse período, se você promover treinamentos aeróbicos, por exemplo, a própria corrida, natação, ciclismo, a promoção da capacidade aeróbica pode se multiplicar de forma muito mais intensa, tá bom? E também é importante que, né, aconteça de maneira, né, mais acentuada nesse período, tá bom? Porque vai ter boas respostas. Mas, ao mesmo tempo, também tem que seguir uma certa continuidade para não ter uma alteração muito rápida. E aí ele sofrer, de repente, uma taquicardia, algumas alterações que façam ele sentir mal, né? No final da adolescência, os meninos têm frequência cardíaca de repouso, em média, de 57 a 60 batimentos, e meninas de 62 a 63, tá? Esse deveria ser o ideal, né, gente? Deveria ser o ideal. Mas, infelizmente, hoje a gente tem muitos adolescentes mal fisicamente, acima do peso, e aí tem frequência cardíaca de repouso de 80 batimentos por minuto, 90 batimentos por minuto, tá? Isso mostra, né, falta de condicionamento, falta de resistência, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, isso daqui é uma frequência cardíaca média de repouso, 57 a 60, 62 a 63. Então, muitos aqui, né, Renan, acho que David, quem mais aí que... olha lá, deitado, Renan, 38 batimentos. O David, que é magrelinho e corre também bastante, deve ser super baixo. Quem mais aqui que... né, Ednilson, sei lá, né, as próprias meninas Larissa, Najara, que corre também, não sei, tem alguns que eu não estou falando aqui, mas é porque eu não sei, tá, gente? Corro não, não, mas você treina, né, treina, ainda mais treinamento de goleiro, quando eu treinava direto, eu tinha frequência cardíaca de 42 de repouso, né, eu lembro direitinho, então, eu lembro direitinho quando eu rompi o tendão de Aquiles, em 2004, né? Eu rompi o tendão de Aquiles e eu estava jogando direto, né? Tava jogando direto, jogava futsal, jogava campo, treinava, andava de bicicleta, futevôlei e tal. Eu rompi o tendão de Aquiles, fui para o hospital. Antes da operação, o médico fez o eletrocardiograma. Eu estava com o batimento ali 40, 42. Ele chamou a enfermeira correndo, morrendo de medo, porque achou que eu estava tendo uma parada cardíaca, né? Aí o médico chegou, falou, não, peraí, você é atleta, você faz esporte, né? Eu falei, não, isso, jogo, tal. Ah, então não, então tá tranquilo, tá tudo bem, tal. Então, assim, com o condicionamento, né, com o treinamento, a frequência em repouso ela é bem mais baixa, muito mais baixa, né? E hoje as crianças, infelizmente, né, ainda estão com a frequência rápida. Né? De segunda a sexta, chega no fim de semana, morto, ó, mental. Então, e o batimento, mas só que o condicionamento, o batimento cardíaco fica bem mais baixo. Puberdade, né? E aí a gente tem esse processo que acontece na adolescência que a gente chama de puberdade. Já ouviram falar da tal da puberdade? Ah, tá na idade da puberdade, né? Que é justamente o amadurecimento sexual, né? Tanto masculino quanto feminino, que é acompanhado de uma série de produções hormonais e modificações físicas. E a partir desse momento, né, tanto nos meninos como nas meninas, e principalmente nas meninas, o corpo nunca mais é o mesmo, né? Então, a partir desse momento do desenvolvimento da puberdade, se criou o amadurecimento sexual, a maturidade sexual e o corpo muda, né? E mais do que nunca, as mulheres sabem disso, que nunca mais é a mesma coisa, né? A vida muda de uma tal maneira, né? A vida da mulher, os meninos sofrem menos isso, né, mais tranquilo, mas as mulheres, elas mudam totalmente a vida das meninas, tá? Então, o início da puberdade é geralmente denominado a puberscência, período mais inicial da adolescência, cerca de 2 anos antes da maturidade sexual. A menarca é o evento básico da puberdade feminina,
mas não marca a maturidade reprodutiva, que pode demorar até 2 anos. Então, é claro que é o início, né? Então, menarca. Alguém sabe o que não é menarca aí? Menarca. Primeira menstruação. Isso, exatamente. Então, a primeira menarca vai ser a primeira menstruação da menina. E aí, a relação hormonal começa a modificar. É aquilo que o Renan comentou, né? A menina começa a ficar, né, com o corpo desenvolvido, começa a parecer mais mulher, né? Desenvolve mais quadril, desenvolve mais os seios, né? Porque a parte hormonal começa a modificar. E aí, a questão física, o desempenho atlético da menina também começa a mudar, né? E aí algumas meninas sofrem mais, outras menos, porque às vezes pode perder um pouquinho de coordenação motora, pode perder um pouco da questão física, tá? Então é um período de ajuste até ela voltar, né, a se equilibrar, tá? Não estou dizendo que aí atrapalha, não consegue fazer mais nada, não é isso, tá? É um período de ajuste. Algumas alterações vão ocorrendo, né? Em algumas mulheres, né? Em algumas meninas mais, em outras meninas menos, e aí vai tendo essas alterações que vai atrapalhando um pouco a questão física. Mas se essa menina ela continua treinando, ela continua se dedicando, ela vai se equilibrar e vai ajustar essa questão, tá bom? Então, a gente tem várias atletas aí, né, as nossas meninas atletas, que com certeza, né, passaram por esse momento, né? Alguma de vocês aí que gostaria, né, tinha a coragem de contar um pouquinho se sofreu alguma coisinha nesse período, teve alguma dificuldade, teve que parar um pouquinho, ou ficou com a perda de performance, mas aí depois melhorou? Alguma de vocês gostaria de contar aí o que aconteceu? Muito delicado isso, muito pessoal. Mas por causa dessa questão da modificação hormonal, né? Ou vocês não tiveram problema? Ninguém teve problemas, meninas aí? Ô, Tudo professor, tranquilo? Oi, Larissa. eu tive um pouquinho, sim, por causa de muita dor. Aí eu, tipo, fiquei um tempão sem treinar até eu acostumar com a dor da cólica e ir acostumando com essas paradinhas aí. Aí, mas me atrapalhou muito nos treinos, nos jogos. Tinha jogos, eu cheguei a não ir em jogo por causa de dor. Aí, ó. Exatamente, Larissa. Muito obrigado, Larissa. É, o rendimento cai um pouquinho nessa época mesmo, mas depois acaba acostumando. É. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado. É exatamente, né? Vai tendo modificações que atrapalham um pouco o esporte, mas que depois vai ajustando, tá? Até hoje, né, professor? Até depois da nossa grande atrapalha, porque pelo menos na corrida, na assessoria que eu represento, o professor ele se atenta muito ao período menstrual delas e relacionado ao ciclo do treino, porque tem muita alteração. Exato, exato. Para quem trabalha muito com as mulheres, tem que muitas vezes montar realmente uma periodização, montar um ciclo de treinamento voltado para esses períodos, né? Existem alguns métodos de treinamento que se atentam exatamente a esse período. Um período faz uma atividade mais aeróbica em função, né, de uma perda sanguínea maior, aí depois, quando os hormônios aumentam, né, o nível hormonal, aí faz a parte mais muscular, entendeu? Então, tem muito tipo de treinamento adequado a esse ciclo da mulher, né? Mensagem no chat aí. Aí elas entram em modo possuída da TPM, você tá doido. Então, é complicado, isso aí é complicado. Não é fácil, não é fácil, não. O ponto alto da puberdade em meninos e meninas é distinto, né? Do que em meninos é menos distinto do que para as meninas, né? Como eu comentei com vocês. Ela é marcada pela primeira ejaculação, porém, conforme ocorre na menarca, esse marco não assinala verdadeiramente a maturidade reprodutiva.
o que geralmente ocorre em meninos entre 13 e 16 anos. Então, nos meninos, também ocorre a transformação, também ocorre, né, a primeira ejaculação, começa a ocorrer de repente, uma ejaculação até noturna, né, que muitas vezes não sabe direito o que aconteceu, né, e isso não mostra que é a maturidade reprodutiva, mostra que tá tendo aumentando a puberdade, mas ainda não a total maturidade reprodutiva, tá? Tá mudando a maturidade sexual, mas ainda às vezes pode demorar até 2 anos para marcar como uma maturidade reprodutiva, tá bom? Sequência da puberdade, né? O início da puberdade é regulado pela hereditariedade e pode ser influenciado pela nutrição, doenças, clima e estresse emocional. Então, é aquilo que a gente comentou. É claro que a gente carrega uma carga genética que determina a hora que nós vamos, né, amadurecer sexualmente. Mas alimentação, clima, né, estresse emocional, influência, né, influência do ambiente, de colegas, amigos, né, uma convivência com pessoas mais velhas, né, um determinado comportamento, tudo isso pode influenciar e está influenciando, né, gente? Está influenciando para cada vez ter esse amadurecimento mais rápido, né? O profissional de educação física, gente, deve estar muito atento a essa modificação. Trabalhar com adolescente não é uma tarefa fácil em ambos os lados, tanto para o professor homem quanto para o professor mulher. Há uma questão ética, né, e comportamental muito grande nesse momento. Deve ter um cuidado muito grande. Quando você está trabalhando ali com meninas, adolescentes de 15, 16 anos, né, 17 anos, os hormônios ali no topo, né, é muito perigoso, gente, é muito perigoso. Porque que acontece? O ambiente da atividade física é um ambiente, né, de exercício, é um ambiente corporal, é um ambiente, né, que você tem a representação ali do professor, da professora, a gente trabalha com o corpo, né? Nós, muitas vezes, usamos roupas, né, de ginástica, roupa, né, confortáveis, roupas adequadas para a prática do exercício físico, e muitas vezes, nessa adolescência, nesse período, é muito delicado trabalhar de forma ética, de forma profissional. Então, é uma coisa também que vocês têm que estarem atentos. Vocês têm que tomar cuidado nessa faixa, tá? Porque muitas vezes não é só uma questão de comportamento, não é uma questão de índole, não é uma questão assim de família só. É uma questão, às vezes, hormonal, gente, hormonal, tá? Os hormônios estão muito acentuados, os hormônios estão muito acelerados, a parte afetiva, emocional está em conflito, está em ajuste. Então, é um momento que tem que ter um profissionalismo muito grande, um respeito muito grande, saber o que você está trabalhando, com quem você está trabalhando, a responsabilidade, né, do professor homem, do professor mulher, diante daqueles adolescentes, tá? É muito fácil, né, fazer besteira, é muito fácil, né, ter comportamentos desviados aí nesse processo que acabam culminando muito mal profissionalmente, né? Então, é uma questão para a gente, né, comentar a questão da prática, né, do dia a dia. E ambos os lados, viu? Ambos os lados. Tanto o professor homem com as meninas, né, e a professora mulher também com os meninos, né? Se a professora mulher não tiver uma conduta adequada, o uso de uma roupa adequada, né, uma postura adequada na aula, né, isso também pode gerar muitos conflitos aí também de ambos os lados,
tá? Pessoal, na questão da aula hoje, desse amadurecimento, né, físico adolescente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Vou compartilhar a tela, ó, esse é o site do Proesp, né? Esse é o site do Proesp. Por quê? O Proesp, além de trabalhar a questão dos testes físicos, o Proesp também ele trabalha com a questão da aptidão física e aptidão motora. O Proesp ele trabalha também com pesquisas, publicações acerca da criança e do adolescente em relação à sua aptidão, ao seu desenvolvimento físico e motor, tá? Então eu queria ir lá para o site, peraí, não vamos ainda sair não. Eu queria ir lá para o site do Proesp para a gente ver as publicações e eu depois falar da tarefa de hoje, tá? Ó, então eu já apresentei esse site para vocês do Proesp semana passada, né? Aqui, ó, tem uma área que chama publicações, né? Nessa parte de publicações que eu tirei para vocês os artigos da tarefa de hoje. Não sei se vocês perceberam, né, que hoje tem uma tarefa, né? Hoje a gente tem uma tarefa de uma leitura de artigos aí, né? Artigos esses que eu tirei justamente dessa base de dados do Proesp, né? Então a gente tem uma base teórica aqui, que é uma parte mais de formação de professores, tem alguns artigos em inglês, tal, e a gente tem artigos relacionados à aptidão física, né, e à atividade física de crianças e adolescentes. E aí daqui que eu tirei alguns artigos, porque o Proesp ele também faz pesquisa, realiza pesquisa. E o principal foco, né, o enfoque, né, o foco desse estudo é a criança e o adolescente, tá? E na aplicação dos testes do Proesp. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, na termos das publicações, e a gente até tem aqui, mas aí é um pouco mais denso, que são as dissertações, né, de mestrado, de doutorado, que eles também publicam, que eles também têm um trabalho, um grupo de estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalham muito com essas pesquisas, tá? E aí, o que é para fazer, então? Vamos compartilhar essa guia aqui do encontro de hoje. Estão vendo aí que eu mudei? Sim. Beleza. Então, ó, editar, vou abrir aqui para ficar maior. Então, vocês viram que eu postei a aula, e aí eu postei 1, 2, 3, 4, 5 artigos. 5 artigos científicos. E um estudo dirigido aqui para vocês preencherem, tá? Então, como que vocês vão fazer esse trabalho? Cada grupo vai pegar um artigo para ler, né? E aí, qual grupo? Pode ser o grupo de PI, tá? Se, de repente, vocês quiserem fazer um outro grupo, um pouquinho diferente aí, pode também, tá? Mas pode partir do grupo do PI para vocês realizarem essa pesquisa. Estamos aí com 24 pessoas, então tem muita gente que não está. Então, aí vocês conversam, ver se alguém vai ajudar, se vai, né, ajudar a fazer o trabalho, direcionar. 25 aí, voltou o Giovana aí. O Gustavo, voltou o Gustavo. Então, vocês podem ver como que vocês vão fazer, se de repente quem não está aí, de repente às vezes não vai ser convidado, ou depois ele assiste a gravação, né? Tranquilo. Então, você assiste a gravação e depois faz de algum artigo, tá? A gente vai ter uma semana para fazer esse trabalho, tá legal? Mas quanto antes vocês começarem, melhor. Então, vocês vão dividir em grupos, tá? E separar quais os artigos. A gente já vai aproveitar agora, né? E vai escrever aqui no chat, e depois eu vou marcar, isso vai estar gravado, né? A gente vai ter registrado isso. Quem ficou com cada grupo? Quem ficou com cada artigo? Tá legal? E aí, deixa
Deixa eu só pegar aqui uma caneta. Só para eu marcar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que está na atividade lá. Ó. Vou clicar aqui na atividade. Então, como que vocês vão fazer a atividade? Ó, estudo dirigido, artigos de composição corporal. Preencher um formulário para cada grupo. Então, o representante do grupo que vai preencher o formulário. Aí vocês colocam quais são os integrantes do meu grupo. E aí escreve lá, fulano, ciclano, beltrano, tá? Qual artigo meu grupo trabalhou? Tá? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Artigo número 1, né? Baixa aptidão. Quem gostaria de ficar com o artigo número 1? Vamos lá, o grupo de quem? Baixa aptidão cardiorrespiratória está associada ao excesso de peso em crianças e adolescentes, independente do sexo e da idade. Quem gostaria de ficar com o artigo 1? Meu grupo fica, Chico, então. Grupo do Benê. Beleza, Benê. Artigo número 2. Circunferência da cintura como instrumento de triagem. Ah, o que é triagem? Né? De seleção, né? De separação de fatores de risco para doenças cardiovasculares e escolares. Então, olha que legal. Eles fizeram uma pesquisa com a circunferência da cintura para ver risco de problema de coração em crianças. Quem vai ficar com o 2? Benê de novo, não, né? Quem quer ficar com o artigo 2 aí, gente? A Giovana escreveu aqui a gente. Ah, não. O que é isso, Giovana? Você não quer ficar com esse, então. O David e eu. Então, o David fica com o artigo 2. É que a gente quer o 3, ô Chico. Poxa, Alex, como assim? Nós vamos brigar? É que eu achei que o segundo era o terceiro era o segundo. Eu tô desde a hora que o Chico pensou em falar isso, escolhendo aqui esse artigo, desde a hora que o Chico comentou. Vocês são mulher aí, vocês decidem, então. Vai dar briga aí, vai dar briga. Ô, Chico, no PI tem vários grupos, você pode deixar a gente fazer? São 5 artigos, então, né, vai dar uma diferenciada aí, porque a gente acho que tem 6 grupos de PI, né? Então vou ter que dar uma mesclada aí, né? Aí, ó, que ótimo. Os 2 grupos faz esse daí do terceiro, ó. Tá, mas também não pode ter um grupo de 10 pessoas, né? Aí também não, né? É mais fácil fazer assim, ó. O que sobrar, o que não pegar nada, divide os integrantes pelos grupos. É. Não, é que não vai sobrar. Vai até Professor faltar, Karma né? é que do grupo meu de PI só tá eu aqui. Então, você vai ter que depois pôr o povo para trabalhar, João Vitor. Chama depois o povo para trabalhar. Não faz tudo sozinho, não, tá? Se o grupo não participar, tal, nesse trabalho aqui não precisa pôr o nome, tá, gente? Pode ser bem honesto, coloca o nome de quem ajudar, tá? Pode ser que não esteja na aula agora, tudo bem, faz parte. Mas tem que ajudar, hein, gente? Tem que ajudar. Ô, Chico, coloca meu grupo como quarto. Professor, qual que tá faltando então para escolher? Espera aí. Vai, coloquei o artigo 4, o Carlos Eduardo. Isso. Obrigado. Tá. O artigo 3, vamos fazer o seguinte. Faz o grupo da Camila e o grupo da Giovana, né? É isso? Grupo da Giovana Isso. com o Alex, né? Isso. Vocês fazem o artigo 3, podem fazer o artigo 3, os 2 grupos, mas fazem separados, não vão fazer junto, tudo bem? Ah, sim, Chico, nós vamos fazer separado. Isso aí. Então faz separado, vocês fazem o mesmo artigo,
mas fazem separado, sem problema. Valeu, Chicão. Beleza. E o artigo 5? Quem quer ficar com o artigo 5? Tendência do baixo peso, sobrepeso e obesidade de crianças e adolescentes brasileiros. Ô, Chico, esse não é o quarto? Não, esse é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. É que eu acho que o Chico tá no formulário e pra gente tá aparecendo a tela da atividade no Class. Ah, É, então, isso. Ah, então, ó. Não vai no Classroom lá. Gente, perdão. Aqui, ó. então muda pra Perdão. mim, por favor, Chico. Perdão, ó, tá aqui, ó. Agora tá vendo certo, né? Isso. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que a ordem do Classroom tá diferente, né? Então tá. Então, Carlos Eduardo é do 5. Isso. Tá. Alguém no 4 aí? Alguém quer fazer o 4? Só para não ficar um artigo de fora. Por que ninguém quer fazer o 4? O 4 é muitas páginas? Crescimento somático, deixa eu ver aqui. 9 páginas, né? Tem duas só de referência. Vamos, gente, alguém quer fazer o 4 aí? Exato. Tem mais Também, 2 né, grupos David? aí faltando. É que o David comentou, às vezes tem grupo que não está presente, né? Vamos deixar esse quarto aqui em aberto para quem de repente não está na aula, né? E aí avisem aí, comentem com seus amigos que tem atividade para eles fazerem, né? Que eles não estão na aula hoje, mas que tem atividade para eles fazerem e que sobrou um artigo aí que é o artigo 4, que é o crescimento somático de Qual crianças que é o 4? e adolescentes. Crescimento somático de crianças e adolescentes brasileiros. Deixa isso aí pro meu grupo, depois o nós resolve acompanhamento. lá. João Vitor, você não escolheu nenhum ainda, João Vitor. Aí, Pode deixar que isso aí nosso grupo resolve lá depois. beleza. Que chama crescimento somático, é o acompanhamento do crescimento de crianças e adolescentes brasileiros. Não é nada difícil, não, esse somático aqui. Então, o que vocês vão ver? Olha lá, Chicão. Não, fica tranquilo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, selecionar qual que é o artigo que o seu grupo trabalhou. E aí vocês vão ler, vão responder. Qual foi o objetivo do artigo lido pelo grupo? Vai escrever aqui o objetivo. Qual era a amostra que foi utilizada no artigo? O que é isso? O que é a amostra? A amostra é o público. Você fala assim, foram utilizados 200 crianças de 6 anos. Isso que é a amostra. Né? Foram utilizados 300 escolares, escola pública, tal. Isso que a gente chama de amostra, tá bom? Quais testes do PROESP foram utilizados na pesquisa? Se não foi usado, quais medidas e testes adotados? Então, assim, a gente viu que tem 10 testes do PROESP. Então, tem algumas pesquisas ali, por exemplo, teve uma pesquisa que a gente viu que já aplicou cintura, né? Circunferência da cintura, é um teste do PROESP. Aplicou teste de resistência abdominal. Aplicou peso e estatura. Aplicou velocidade. Então, você vai escrever no artigo que você está lendo quais os testes que ele utilizar. Se, de repente, não utilizou nenhum teste, quais foram as medidas e testes adotados? O que eles usaram, então? Usaram algum outro teste diferente? Aí vocês colocam também, tá? Qual a metodologia empregada para o estudo do artigo lido pelo grupo? Então, o que é isso? Qual a metodologia? Onde vocês vão achar a metodologia?
Vocês vão achar lá no... Vou abrir um artigo aqui para a gente ver. Tá? Vou compartilhar a guia aqui. Ó, estão vendo aqui o artigo? Baixa aptidão cardiorrespiratória. Tá vendo o artigo aqui? Sim. Então, beleza. Então, olha, e tem aqui, ó, né, o resumo, o abstract, né, a introdução, tal, materiais e métodos. Então, olha lá, por exemplo, a amostra, ó, estudo transversal de base escolar realizado na cidade do Rio Grande da Cidade do Sul, com participação de 1.455 estudantes. Tal. Isso aqui é a amostra, tá? Então, aí vamos achar a metodologia. Com a adoção de critério, baixa estimada, intervalo de confiança, tal. Para a sessão da escola, todos os alunos das crianças sorteados dentro de uma... Aí ele começa a falar o que foi feito, né? O estudo foi aprovado pelo comitê, o EP, né? O que é o EP? Aí vai estar falando em algum lugar aqui que é o EP. Foi definido a partir do índice de massa corpórea, obtido pela divisão da massa corpórea e, né, a estatura. Então, o que ele fez? Ele fez o IMC. E que testes que ele utilizou? Peso e altura, tá? E aí ele vai explicar um pouco de como foi a metodologia, tá? Então, a metodologia é o que foi feito. O que foi feito e como foi feito. Tá bom? Aí depois aqui já vem a questão dos resultados, né? Aí resultados, o que deu, tal. Então, essa parte, mas não é para copiar tudo. Vocês vão ler, né? Separar direitinho de uma forma resumida, até escrever com as próprias palavras, né? Sobre o que foi a metodologia, tá? Vamos voltar aqui de novo. O que o artigo traz de contribuição em relação à aptidão física e motora relacionada à saúde? Então, dentro do que vocês leram, das conclusões, dos resultados, o que é contribuição em relação à aptidão física e motora? Ele fala que deu resultados, o exercício, ele fala que, né, as crianças estarem acima do peso prejudica a aptidão física, eles falam, prejudica a saúde, eles falam que, né, uma criança ser ativa é bom para a saúde. O que o artigo fala? Em relação à aptidão física e motora relacionada à saúde, tá? Então, vocês vão buscar isso no artigo, tá bom? E a última, e como os artigos destacam a importância de atividade física para as crianças e adolescentes durante o período do seu crescimento. E aí, lá nas conclusões dos artigos, eles deixaram algum direcionamento, tipo, então é importante que as crianças façam exercício, é importante que eles façam por causa disso, é importante ser ativo por causa disso. Então, o que eles direcionam em relação à importância da atividade física para criança e adolescente? Certo? Moleza? Ô Chico, então a gente vai pegar, vai ler esse artigo, vai fazer o nosso resumo para responder isso daí? Exato, João Vitor. Vão debater. É que daí eu tô vendo um jeito mais fácil de eu falar pro grupo. Não, então, exatamente. A gente tem que ler um artigo, todo mundo vai ler o artigo, e aí a gente tem que responder algumas perguntas que tá lá no formulário, que o Chico deixou no Classroom. E aí a gente vai debater para responder. Pode fazer um resumo, pode escrever os pontos mais importantes, pode fazer da maneira que vocês acharem melhor. E aí depois, juntos, vocês vão construindo as respostas para ficar no formulário. Um só, Chico, do grupo pode enviar, né? Isso, um só. Preenche o formulário para cada grupo. Então, um só para cada grupo. Vai colocar os integrantes aqui do grupo. Ô, professor, eu vou ter que dar uma saída aqui. Hã? Eu vou ter que sair. Opa, demorou? tá quase.
Já estamos terminando já. Mas eu tenho que só ir buscar. A moto tá comigo, eu tenho que buscar meu irmão lá na casa do amigo dele, eu vou ter que sair. Tranquilo, estamos terminando já. Tranquilo. Então tá bom. Professor, abraço aí, galera. Falou. Um abraço. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí em relação ao trabalho? Ok, Najara. Então, partiu, boa noite? Partiu, boa noite? Terminamos, conseguimos terminar um pouquinho mais cedo hoje. Rendeu? Ainda bem que eu já tava com fome já. Ô, louco, na hora. Isso é hora de jantar, 10 horas da noite? É, quem chega correndo de aula até 8 e pouco, Faz parte, né? não tem como. Beleza, gente. Boa noite, Chicão. Boa noite, Gente, galera. boa noite a todos. Bom descanso. Boa aula amanhã, né, de morfo. Boa aula para vocês. Qualquer problema, qualquer dúvida, dificuldade, vocês me dão um alô, tá joia? Falou, gente. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Mari. Boa noite. Falou, João. Larissa dormiu, ó. É, então. Larissa dormiu aí, Fica deixou ligado. reclamando da Mariana, mas hoje foi ela que dormiu. É, deixou ligado e foi tomar banho. Olha pra você ver. Que jeito, hein? Dormir nada, a mãe tá online. Ai, tá Ela vendo? escutou que tava falando dela, acordou, igual na hora de É, entrar. Não. isso aí. Tchau, tchau, gente. Que jeito. Tchau, tchau, Chico. Tchau, Larissa. Boa noite. Boa noite. Falou, rapaziada. Tomar água. Antes pedra no caminho do que pedra no rim. Exato, exato. Boa.